Uma boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso templo unificado, Irmão Radamés, né? Famoso Twitter, como eu digo, não tão famoso, porém é uma bênção nas nossas vidas, né? Poder estar trabalhando. E hoje continuamos na leitura da Bíblia, né? E hoje nós estávamos no Coríntios 2, né? Segundo o Evangelho do Coríntios, capítulo 11, versículo 16, que fala sobre o sofrimento de Paulo por amar o Evangelho. Então fala de todos os flagelos, né, que ele passou depois que assumiu o cristianismo na vida dele, né? Depois que se assumiu cristão e passou a pregar sobre o Evangelho de Jesus. Fala de todos os perigos, de todos os sofrimentos que a carne dele passou, né? Aqui ele fala assim: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Então ele teve muitos flagelos. E aí depois que ele conheceu Jesus, ele não esmoreceu. Ele passou por todas essas dores, ele teve livramentos, né, como eu falei semana passada, que quando ele foi preso, do nada, né, a gente sabe que não foi do nada, as portas da prisão se abriram, né, entrou uma lufada de vento que apagou as luzes, e as portas se abriram e ele e todos os presos que estavam ali no calabouço foram libertos, porque ele ainda tinha uma caminhada para continuar, né. E então ele fala dos flagelos, das dores do corpo, né? As dores do corpo que ele passou, que foram purificando ele com relação às dores que ele havia causado aos próprios cristãos, né? No período em que ele era o Saulo. Então ele fala que nós também, né, podemos passar por flagelos para purificar o nosso espírito. Porque muitas vezes a gente pensa assim que nessa vida a gente talvez não merecesse tantas dores quanto a gente passa numa encarnação, né? Aparentemente assim a gente é uma pessoa bem legal, né? A gente não matou ninguém, a gente não fez nenhuma atrocidade, né? A gente não roubou, enfim. Então a gente se acha legalzinho assim nessa vida, né? Porém, né, devido à bênção do esquecimento, a gente não sabe exatamente o que a gente fez em outras vidas. Então, o Paulo, ele teve o merecimento, né, dele cometer as atrocidades e dele se libertar, né, se não totalmente daquele karma, mas parcialmente, porque ele sofreu praticamente todos os abusos de dores e flagelos que ele infligiu aos outros irmãos, ele sofreu na própria pele. E ele ainda teve o merecimento também de deixar para nós esses ensinamentos, né? De escrever tantos evangelhos quanto foi possível na existência dele após ele se entregar ao cristianismo, né? Se entregar aos ensinamentos de Jesus. Ele teve o privilégio, né, de se purificar ainda mais, trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus. Então a gente sempre ouviu falar, né, que os nossos karmas a gente pode estar cumprindo eles de 2 formas. São as únicas formas que tem, que é pelo amor ou pela dor. Se a gente conseguir se dedicar ao amor ao próximo, né? Aos auxílios à humanidade, assim como Paulo fez, ao trabalho
gratificante, em nome de Jesus. Fazermos alguma coisa que possa ajudar a outras pessoas a se encontrar na vida, né? Deixar por escrito, gravado, assinado, falado, ensinamentos que nós consigamos aprender e que a gente consiga deixar um pouquinho para alguém. É uma forma da gente estar se libertando das nossas dívidas com o universo. Porque Deus, ele não nos cobra. Ele não nos cobra nada, né? Os flagelos que a gente tem, que a gente sente, é porque nós achamos que merecemos. As dores que nós causamos a alguém e que hoje a gente sofre, é porque nós achamos que a gente precisava passar por elas. Porque a gente poderia simplesmente se libertar de todas elas através do amor, através do trabalho santificado, através do cumprimento da nossa missão, né? De um sorriso, de um olhar. Hoje ainda assisti um vídeo de uma moça que falava isso. O nosso trabalho, ele não precisa ser direcionado assim a uma comunidade X ou Y. Nosso trabalho, nossa caridade, né? A palavra que ela usou foi caridade, né? Porque Allan Kardec deixou escrito para nós que fora da caridade não há salvação, né? Ele não disse fora do espiritismo, ou fora da igreja, ou fora do centro de Umbanda, não. Ele disse fora da caridade não há salvação. Então, a toda a caridade que a gente puder fazer, ela é bem-vinda para o nosso progresso espiritual. A gente não faz caridade para outra pessoa, a gente faz caridade para nós, né? Então, assim, uma palavra, um sorriso, isso aí eu falo muitas vezes, né? Isso acaba se tornando repetitivo, mas são coisas que acabam vindo, né? Num momento, assim, para ser falado. Essa moça falou assim, o perdão para uma pessoa que não te pediu perdão. Né? Tu tem uma mágoa de uma pessoa e ela nunca te pediu perdão. Se tu perdoar essa pessoa que não te pediu perdão, tu tá te libertando daquele karma. Tá te aliviando, né? Tá sentindo mais leve. É uma caridade contigo mesmo que tu tá fazendo. Eu achei muito interessante isso que ela falou. A caridade, ela não é só tu arrecadar alimentos e fazer campanhas. Não, ela pode ser um sorriso, né? Ela pode ser aquela pessoa que veio te pedir alguma coisa e tu não tem condições de dar no momento, tu responder ela com educação, com um sorriso, né? Desejar o bem para aquela pessoa. Então a caridade, ela é feita de várias formas. Nós não precisamos ter uma cartilha. Estava tentando me lembrar um negócio que a gente aprendia lá na nossa época para aprender a ler, né? Uma cartilha. Tu não precisa ter uma cartilha para fazer a caridade. Tu simplesmente vai fazendo de acordo com as coisas que vão aparecendo na tua vida, né? As oportunidades de fazer a caridade, elas se apresentam na nossa vida o dia todo, né? Uma pessoa que bate na tua porta, pedindo um alimento, se tu tem, tu dá, se tu não tem, tu responde com educação, com um sorriso, né? Um animal que passa perto de ti, uma criança, fazer um carinho numa criança, conversar com uma criança, porque às vezes as crianças, elas passam tão desapercebidas, né? As pessoas não conversam com as crianças. Então a caridade, ela se apresenta de várias formas. A gente não precisa esperar o momento certo para fazer a caridade. Sim, porque lá, lembra a Pietra aquela vez, começou a chorar, porque disse que ela parecia que ela era invisível, ela falava e ninguém dava bola para ela. Ela disse, parece que eu sou invisível, eu falo, ninguém me ouve, eu chorar. Passou mal, né? Ficou soluçada. Ficou bem... Ela disse para mim, eu peguei ela no quarto, parece que eu sou invisível, ninguém me ouve, eu falo, ninguém olha para mim na próxima. E às vezes a gente não percebe na correria do dia a dia, né? Na função, arruma uma coisa, arruma outra, faz isso, faz aquilo. Não percebe do quanto às vezes é importante só parar e olhar nos olhinhos deles e deixar eles falar, né?
uma besteirinha que eles vão falar. Mas pior é que hoje em dia essas crianças não falam mais besteira, né? Sério. Eles falam coisas que, olha, eu vou te dizer, eles te botam assim, ó, no outro mundo. Com as coisas que eles falam pra gente. São, assim, muito espertos. Essas crianças muito iluminados, né? Essa é a palavra, são muito iluminados. Eles querem ensinar, né? E ninguém quer prestar atenção. Eles querem ensinar a gente a fazer as coisas certas. E isso que ela falou mexeu muito com a gente, né? Parece que eu sou invisível porque eu falo e as pessoas não prestam atenção em mim, né? Então, quando Jesus disse, né, deixar vir a mim as criancinhas, era mais ou menos sobre isso que ele falava. Porque muito mais naquele período, as crianças eram afastadas, né? As crianças não participavam de nada, né? A maioria das vezes nem sentavam à mesa junto com os adultos, né? Na verdade, é bem pouco tempo atrás, né? A gente também servia lá, vamos servir as crianças contadas, já estão de barriga cheia, agora os adultos vão comer em paz, né? E hoje não, né? Hoje as crianças participam da mesa e eles conversam normal ali, né? Participam da refeição. E antigamente não. Então Jesus disse, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque ele já sabia que cada dia mais estaria chegando crianças iluminadas nesse planeta para nos trazer lições incríveis, né? O que não deixa de ser uma caridade, né? Para eles e para nós, prestar atenção no que eles dizem. Porque a primeira caridade tem que ser feita para nós também. Assim como tudo, né? Assim como tudo na vida, primeiro a gente precisa fazer para nós, para depois poder fazer para os outros. A gente não pode abrir mão de si em detrimento da outra pessoa. Deixar de fazer as coisas por si, esquecer de si mesmo, né? Quando vê, o tempo passou, tu já tá ali no fim da vida e não fez nada por ti. Então, a gente precisa estar bem, prestar atenção nos nossos sinais, em nós, cuidar de nós, para depois cuidar dos outros. Ou junto, né? Estou me cuidando e ao mesmo tempo estou cuidando de outras pessoas, estou auxiliando, fazendo uma caridade a todos que precisam. Mas se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer a caridade para o outro, né? Como aconteceu com a Leandra, né? Ela não tá bem, então ela não tem como tá cuidando da mãe dela agora. E é assim, bem desse jeitinho que é o universo. A gente precisa primeiro cuidar de nós, pra gente estar bem, pra depois poder ajudar os outros. Não tem como a gente tá se arrastando para poder ajudar os outros, porque a gente também não vai conseguir ajudar direito, né? Então hoje vou chamar o seu Xangô. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Ele quer dar umas palavras, né, sobre a história do Paulo. A história do Paulo é muito rica, né? Nos traz muitas lições. E ele está aqui para conversar um pouco com a gente sobre isso. Um salve assim para todos os filhos na face da terra. Salve, Caoca, BBC. Um salve para todas as falanges da Umbanda, da Quimbanda, as falanges evangélicas, as falanges católicas, as falanges do seu Buda, todas as falanges assim da Ruanda estejam saudadas nesse momento. Então, voltamos a falar de Paulo, voltamos a falar de caridade,
voltamos a falar de dores e ranger de dentes, conforme nosso Senhor Jesus já falava, né? Então, assim, não é por acaso que surge, né, no Evangelho de Jesus, nas cartas do Paulo, o sofrimento. Porque o sofrimento, meus irmãos, ele é parte da evolução humana. Assim como a filha disse, a evolução humana ela se dá pelo amor ou pela dor. Quando o ser encarnado no planeta não se dá conta que aqui está para amar e evoluir. Essa é a razão de estar encarnado no planeta. Amar e evoluir. Porque a evolução ela se dá através do amor. Então, se ele não se dá conta que está aqui para isso, né? E comete atrocidades contra seus irmãos. Nos tempos atrás, conforme Paulo deixou escrito, as atrocidades físicas eram brutais, eram terríveis. Muitos filhos olham assim para o planeta Terra nos dias de hoje, né, meus filhos? E dizem assim, nossa, como as coisas estão ruins hoje, né? Maldade, o ser humano é horrível. Parece assim que esses irmãos que estão encarnados hoje não estiveram encarnados na época das arenas, dos leões, na época das cruzadas, na época que as cobranças de impostos levavam as filhas do dono da casa para serem abusadas e assassinadas, na época que as criancinhas foram assassinadas para que alguma delas não fosse o nosso Senhor Jesus, né? Simplesmente centenas e centenas de recém-nascidos assassinados. E isso parecia normal. As pessoas não se impressionavam com isso. Uma brutalidade gratuita e as pessoas não se impressionavam. E hoje, qualquer brutalidade é motivo de se impressionar. Então, o progresso já está aí. As pessoas não aceitam mais assistir às arenas, compactuar com as guerras santas, ver o sofrimento das crianças. Então o mundo está melhor ou está pior? Melhor. Muito melhor. Muito melhor. Porque quando a pessoa vê o sofrimento do seu irmão e se horroriza, se compadece, não normaliza, é porque o ser humano já evoluiu. Agora, quando se enche uma arena com milhares de pessoas para assistir à morte, o sangue, e todos aplaudem e vibram com aquilo, isso sim é terrível. Compactuar com a dor do outro
Então, se podemos buscar a evolução através do amor, por que haveremos de querer sofrer no planeta? O planeta pede, implora para que toda a evolução se dê através do amor. Mas, enquanto isso, precisamos fazer alguma coisa. Para minimizar a dor daqueles que ainda não entenderam que se amar, que se perdoar, que se sorrir é muito melhor do que sofrer. Aqueles que ainda não entenderam que viver remoendo uma mágoa do passado, que viver remoendo uma culpa de algo que fez e não se perdoou, é muito mais dolorido do que amar o seu irmão. Então, aqueles que já estão entendendo, aproveitam para evoluir mais rápido através do amor. Segurar a mão daquele irmão que está sofrendo, alcançar um copo d'água, um remédio, dar um sorriso, fazer uma oração, meus irmãos. Não tem o poder da caridade que é fazer uma oração por alguém que sofre. Para quem sabe essa pessoa conseguir entender dentro da sua consciência que não precisa mais sofrer, que já pode se perdoar e que já pode partir, já cumpriu com o que precisava. Muitas pessoas, às vezes, meus irmãos, se sentem tão não merecedores, existe esse termo? Não merecedores de perdão, porque acham que erraram tanto que não chegam a perceber o bem que já fizeram. Vocês me entendem? Já fizeram um bem enorme, um bem incrível e não percebem. Acham que ainda merecem sofrer mais. Então, esses irmãos é que precisamos orar por eles e libertar as amarras, os liames terrestres, para que possam sentir-se livres para tomar as decisões da sua vida. E a caridade do amor se identifica dessa forma. Quando oramos por esses irmãos, para que eles possam entender que já podem encontrar a paz, que já podem encontrar a luz nas suas vidas. Porque enquanto as pessoas não perceberem que o amor é o melhor caminho, que a luz é o melhor caminho, ainda haverá sofrimentos no planeta Terra. E a nossa parte é amar, é se entregar ao amor exacerbado, aquele que não cobra,
aquele que só ama, assim como nosso Senhor Jesus nos amou. Assim como Paulo, quando percebeu dos seus erros, passou a amar a humanidade de tal forma que fez questão de ensinar, de deixar escrito tudo o que nós precisávamos saber para evoluirmos através do amor. Para que nós não precisássemos passar pelos flagelos que ele passou. E cada dia mais, meus irmãos, se faz necessário que se compreenda: o planeta está evoluindo e o amor é o único caminho para a evolução. E a caridade é o reflexo do amor. Cada dia mais se faz necessário percebermos que não precisamos mais sentir dores na carne para evoluir. Que podemos apenas amar, nos entregarmos ao amor conforme Jesus nos ensinou. Porque ele veio no planeta para quebrar paradigmas. Enquanto antes de Jesus tinha o medo, o pavor, os ensinamentos sobre guerras, ele veio para mostrar que o único caminho é o amor. O único mandamento é: ame o seu próximo. E pronto, já resolveu tudo. Está tudo resolvido. Se você amar o seu próximo. Porque aí você vai fazer todas as coisas de forma correta para aquele próximo. Ele veio quebrar regras antigas de ódio, de rancor, de trevas, de fogo. Vai queimar no fogo eterno. Não, ame o teu próximo e vai dar tudo certo. E ainda mais de 2000 anos que se passaram e muitas pessoas ainda não compreenderam que o que nós precisamos é amar o próximo e nos amar. Porque o próximo mais próximo de nós sou eu. Então, se eu me amo, eu amo a todos. E assim, eu, da falange do Xangô da Justiça, venho aqui falar do que é justo e certo. Aprendam a amar. Aprendam a fazer a caridade aos seus irmãos. E façam do fundo das suas almas, que vocês estarão no caminho correto para o progresso e a evolução do espírito. E assim auxiliando no progresso do planeta. Porque o planeta nesse momento só precisa de amor. Muitos tentarão revoltar-vos com notícias falsas, com imagens falsas, muito fáceis de serem feitas hoje em dia. Jesus já falou lá 2000 anos atrás: falsos profetas virão falar em meu nome. Preste bem atenção no que eles estarão dizendo. Para disseminar a raiva, a desavença, o atrito, não entre eu e você, entre o povo.
entre uma população inteira, porque um ou dois não causa o caos necessário para as trevas. O caos necessário precisam ser muitas pessoas em atrito. Então precisamos ter cuidado, prestar muita atenção nas coisas que chegam até nós. Porque as tecnologias, meus irmãos, elas são maravilhosas. Mas tudo que é maravilhoso pode ser traiçoeiro também. É preciso saber filtrar o que chega até você, para não ficar dando créditos a blasfêmias e uso do nome de Jesus Cristo em vão, principalmente. Então, encerrando aqui o nosso trabalho de hoje, eu peço a Deus e a Jesus que derrame as suas bênçãos sobre todos os irmãos na face da terra, que derrame as suas bênçãos sobre o bairro dos meus irmãos, sobre a cidade, sobre o país, sobre o planeta, que abençoe a cada um neste momento e dê a serenidade para suas tomadas de decisões. Um salve assim para todos os irmãos da face da terra. Força, luz e misericórdia a todos assim. Calma. E uma boa noite a todos. Até a próxima semana.